Em algumas cidades, basta atravessar uma rua para mudar o idioma, a moeda ou até mesmo a realidade. De um lado, arranha-céus modernos e rodovias impecáveis. Do outro, pobreza extrema e ruas de terra. Tudo isso separado por poucos metros. Neste vídeo vou mostrar contrastes impressionantes, histórias curiosas, cidades cortadas ao meio e até uma ilha onde a diferença de fuso horário entre um local e outro é de quase um dia inteiro. Vou começar falando da fronteira da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. De um lado, temos a Coreia do Sul, com prédios iluminados, cafés temáticos, tecnologia de ponta e vida urbana intensa. Do outro, a Coreia do Norte e seu silêncio. Um país fechado, com pouca movimentação nas ruas, poucos carros, uma população sob vigilância constante e quase não há anúncios ou propagandas nas fachadas. A fronteira é conhecida como Zona Desmilitarizada da Coreia, ou DMZ. Apesar do nome, o local é muito bem vigiado. Militares dos dois lados se encaram diariamente, com trincheiras, torres de observação e uma tensão que pode ser sentida no ar. E uma curiosidade, existe uma aldeia falsa na fronteira norte-coreana, chamada Kijongdong. À primeira vista, parece uma cidade normal, mas olhando com atenção, percebe-se que as janelas não têm vidro e as luzes são ligadas e desligadas por temporizadores. Tudo montado como uma vitrine política para parecer uma vila moderna. Poucos lugares no mundo mostram um contraste tão visível como em Tijuana, no México, com a fronteira de San Diego, lá nos Estados Unidos. De um lado da cerca, casas coloridas empilhadas em morros, ruas movimentadas, ambulantes vendendo tacos e artesanato e uma luta constante por melhores condições de vida. Do outro lado, calçadas largas, ruas limpas, shopping centers, bairros planejados e uma das maiores economias do planeta funcionando a todo vapor. A cerca da fronteira atravessa praias, quintais e até terrenos baldios. Em Tijuana, você pode ver famílias inteiras olhando através da cerca, tentando vislumbrar parentes do outro lado. A desigualdade é tão gritante que é possível ver em imagens de satélite. A diferença na densidade urbana, na vegetação e até na organização das quadras. E mesmo sendo vizinhos, muitos moradores dos dois lados vivem realidades que parecem impossíveis de coexistir. E tem mais, em certos pontos da fronteira existe um muro duplo, com uma estrada entre eles usada pela patrulha de fronteira. Existe uma fronteira no Caribe que pode ser vista até por imagens de satélite. De um lado, florestas tropicais e vegetação preservada. Do outro, terras áridas, montanhas secas e desmatamento visível. Essa linha divide dois países que compartilham a mesma ilha, Haiti e República Dominicana. A República Dominicana investiu em reflorestamento, turismo, infraestrutura e preservação ambiental. Já o Haiti, após décadas de instabilidade política, exploração colonial extrema e desastres naturais, sofreu com o desmatamento desenfreado em busca de lenha para a sobrevivência. Na parte dominicana, há hotéis, resorts, praias bem cuidadas e uma indústria turística forte. No lado haitiano, o cenário é de pobreza extrema, ausência de saneamento básico e um povo que luta diariamente para sobreviver. Tudo isso separado por uma simples linha que corta de leste a oeste. É impressionante, né? A fronteira entre a Noruega e a Suécia dá até para atravessar esquiando. Em certas regiões montanhosas cobertas de neve, a linha entre os dois países está sinalizada apenas por pequenas placas amarelas e estacas discretas. Existe uma pista de esqui que atravessa a fronteira e muitas pessoas literalmente deslizam de um país para o outro sem sequer notar. Mesmo com tanta semelhança visual, florestas nevadas, silêncio nórdico e arquitetura de madeira, ainda assim há diferenças sutis. A moeda muda, o preço da gasolina varia e o idioma, embora parecido, tem sons e palavras distintas. Essa imagem mostra a fronteira entre a Suécia, Noruega e Finlândia. Na pequena cidade de Barli, a fronteira entre Holanda e a Bélgica,
é tão confusa que virou uma atração turística. Não é exagero, você pode estar jantando na Bélgica e ao mesmo tempo pedir uma sobremesa lá na Holanda, sem sair do restaurante. A cidade é dividida em duas partes principais: Barle-Nassau, lado holandês, e Barle-Hertog, lado belga. Mas o mais insano é que os dois lados são compostos por dezenas de enclaves e subenclaves, ou seja, pedaços de um país dentro do outro, e dentro desses pedaços há ainda mais divisões. As calçadas são marcadas com cruzinhas brancas e placas metálicas com as bandeiras da Holanda e Bélgica, indicando em qual país você está, ou em qual país começa o seu sofá e termina a sua cama. Já pensou em morar em uma casa com 2 endereços oficiais, 2 códigos postais em postos diferentes dependendo de onde está a porta principal da sua casa? Tem até um caso famoso de um bar que movia suas mesas durante o horário de fechamento de um dos países, para continuar aberto legalmente do outro lado da linha. Gênio, não? E apesar de toda essa complexidade geográfica, a cidade vive em plena harmonia. Você pode sair da China continental e entrar em Hong Kong, mas a sensação é de ter mudado de país. E isso não é só impressão. Apesar de Hong Kong ser oficialmente parte da China, ela opera sob o princípio de um país, 2 sistemas, o que significa que tem leis, moeda, sistema político e até internet próprios. Na prática, atravessar essa fronteira é como sair de um lugar onde liberdade de expressão é limitada, redes sociais como Google, YouTube e Instagram são bloqueadas e há vigilância digital constante. Já em Hong Kong, tem um ambiente com mídia relativamente livre, liberdade de protestos, apesar de cada vez estar mais restrito lá, e um sistema jurídico independente. Além disso, até o lado que se dirige muda. Na China continental, o volante fica à esquerda, mas em Hong Kong o trânsito é na mão inglesa, como no Reino Unido, seu antigo colonizador. Outro detalhe curioso, os passaportes são diferentes, os cartões SIM funcionam de maneiras distintas e os turistas estrangeiros precisam passar por controle de imigração ao cruzar de um lado para o outro, mesmo sendo território do mesmo país. Existem 2 pedacinhos da Espanha que ficam no continente africano, Ceuta e Melilla. Essas 2 cidades autônomas espanholas estão localizadas no norte do Marrocos, separadas do país africano apenas por uma cerca e por um abismo econômico. De um lado, ruas bem pavimentadas, bandeiras da União Europeia, serviços públicos europeus, escolas bilíngues e policiamento espanhol. Do outro lado, pobreza, desemprego e imigrantes tentando desesperadamente atravessar a fronteira em busca de uma vida melhor. A cerca que separa Melilla do Marrocos, por exemplo, tem 3 camadas de arame farpado, torres de vigilância, sensores e patrulhamento constante. E mesmo assim, pessoas arriscam suas vidas tentando cruzá-la todos os dias. O que torna tudo ainda mais surreal é que o euro é a moeda oficial. E para quem mora do lado espanhol, o nível de vida é padrão da Península Ibérica. Imagine entrar em uma biblioteca lá nos Estados Unidos, pegar um livro, atravessar a sala e devolvê-lo no Canadá. Isso acontece na cidade de Derby Line, no estado de Vermont, onde a Biblioteca Haskell e a Ópera Haskell ficam literalmente em 2 países ao mesmo tempo. Essa construção inusitada foi proposital. Erguida no início do século XX, ela foi feita para servir a comunidade dos 2 lados da fronteira. E até hoje é possível ver uma linha preta pintada no chão, indicando exatamente onde termina os Estados Unidos e começa o Canadá. A entrada principal fica nos Estados Unidos, mas o auditório do teatro fica em solo canadense, ou seja, artistas entram por um país e se apresentam em outro, sem precisar de passaporte. Mas a fronteira em Derby Line vai além do prédio. Ela passa por ruas, casas e até quartos de residências, e embora a convivência seja pacífica, a patrulha fronteiriça é rígida. Cruzar a rua sem passar pelo ponto oficial de controle é tecnicamente ilegal, mesmo que você só esteja indo até a casa do vizinho. Se você estiver fazendo trilha nos Alpes, é bem possível que você cruze da Alemanha até a Áustria sem perceber. Em muitas regiões montanhosas entre os 2 países, a fronteira é apenas simbólica,
marcada por uma plaquinha discreta ou por um marco de pedra no chão. A paisagem é praticamente a mesma: montanhas imponentes, vilarejos charmosos, arquitetura alpina, vacas pastando. Mas basta parar para ouvir o idioma local que você percebe o sotaque mudando. Enquanto na Alemanha as palavras vêm com pronúncias mais formais e precisas, do lado austríaco o alemão tem um som mais suave, carregado de expressões típicas e um jeito cantado de falar. E não é só a fala que muda. Os nomes de pratos típicos também variam, mesmo quando são quase idênticos. Os hábitos culturais ganham nuances próprias e até o preço do schnitzel pode surpreender dependendo do lado em que você está sentado. Em algumas aldeias, as pessoas moram em um país e trabalham no outro. Não iria esquecer do Brasil, né? Uma ponte que liga Corumbá, no Mato Grosso do Sul, à cidade boliviana de Puerto Suárez. Basta atravessar a ponte Eurico Gaspar Dutra sobre o Rio Paraguai para sair do português e cair direto no espanhol. Do lado brasileiro, a cidade é maior, com uma economia mais estruturada, supermercados cheios de produtos nacionais, carros mais novos e uma malha urbana que segue o padrão brasileiro. Já do lado boliviano, as ruas são mais estreitas, o comércio é mais simples e muitas construções são feitas com tijolos aparentes, num estilo típico andino. Um dos contrastes mais visíveis está nos mercados. Enquanto em Corumbá o real predomina, em Puerto Suárez é o boliviano que comanda as compras e os preços são bem mais baixos. É comum moradores de Corumbá atravessarem a fronteira para fazer compras, abastecer o carro ou até cortar o cabelo por um valor mais em conta. O fuso horário muda de um lado para o outro, então dependendo da hora e da época do ano, você pode atravessar e voltar no tempo. E aí, você está gostando do vídeo? Então deixe aquele like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se você acha que as cerimônias militares são sempre sérias, você precisa conhecer a cerimônia militar que acontece em Wagah, entre Índia e Paquistão. Todos os dias, ao pôr do sol, centenas de pessoas se reúnem dos dois lados da fronteira para assistir ao que ficou conhecido como a cerimônia de baixada da bandeira, um ritual sincronizado, cheio de energia, rivalidade e performances coreografadas. Soldados indianos e paquistaneses marcham com passos altos, batem os pés com força no chão, fazem movimentos quase teatrais e encaram seus adversários com expressões intensas. Tudo isso em perfeita sincronia. De um lado, gritos de Hindustan Zindabad, do outro, Paquistã Zindabad. Bandeiras tremulando, aplausos, tambores, em um clima que mistura nacionalismo com orgulho cultural. Tudo isso literalmente a centímetros de distância um do outro. E apesar da rivalidade histórica, marcada por guerras, conflitos e disputas territoriais, esse ritual se manteve por décadas como uma forma quase simbólica de convivência, uma maneira de liberar tensões com disciplina e coreografia em vez de violência. No extremo nordeste da Europa, a Finlândia e a Rússia compartilham mais de 1.300 quilômetros de fronteira. De um lado, florestas densas, lagos congelados, vilarejos organizados e cidades silenciosas com arquitetura moderna e minimalista. Do outro, construções antigas com traços soviéticos, postes enferrujados, estradas esburacadas e vilarejos que parecem ter parado no tempo. É um contraste visual, cultural e até comportamental. A Finlândia, conhecida por seus altos índices de qualidade de vida, baixo nível de corrupção e educação exemplar, parece um universo oposto à região russa que faz fronteira com ela, marcada por dificuldades econômicas, infraestrutura precária e políticas mais autoritárias. E mesmo sendo países vizinhos, a diferença de estilo de vida é gritante. Acesso à informação, liberdade de expressão e confiança nas instituições mudam radicalmente de um lado para o outro da linha. Você sabia que em algumas partes da fronteira há cercas eletrificadas e patrulhamento constante, principalmente do lado da Rússia? Do lado finlandês, muitas vezes o limite é apenas uma trilha no meio da floresta. A Cordilheira dos Andes é uma das maiores barreiras naturais do mundo, e é justamente ela que separa Argentina e Chile por quase toda a extensão da fronteira entre os dois países.
Mas apesar da divisão geográfica radical, os dois lados compartilham muito mais coisas do que se imagina. De um lado da cordilheira está a Argentina, com suas vastas planícies, cidades históricas como Mendoza e uma culinária famosa por carnes e vinhos. Do outro lado, o Chile, com sua estreita faixa costeira entre montanhas e Pacífico, repleta de vinícolas, vales férteis e uma das maiores diversidades climáticas do mundo. Em muitos pontos, a diferença de altitude entre os dois lados é tão grande que você sente a diferença na pele. O ar, a pressão e até a vegetação mudam em poucos minutos de viagem. E cruzar de um país para o outro por terra é uma experiência por si só. A estrada entre Mendoza e Santiago é uma das mais cênicas do continente, com curvas fechadas, paisagens e o imponente Aconcagua, o pico mais alto das Américas. Cruzando a fronteira entre a moderna África do Sul e o pequeno reino de Eswatini, antiga Suazilândia, a sensação é a de ter voltado no tempo. Não décadas, mas talvez um século inteiro. Do lado sul-africano, cidades com infraestrutura desenvolvida, grandes shoppings, estradas duplicadas, sinalização moderna, hospitais tecnológicos e um ritmo de vida que reflete a potência econômica do país. Do outro lado, vilarejos simples, cabanas tradicionais, mercados a céu aberto, estradas de terra e uma cultura fortemente enraizada na tradição. Eswatini é uma das poucas monarquias no mundo ainda existentes, onde o rei tem poder quase total sobre as decisões do país. Isso influencia desde as leis até o comportamento social. É comum ver cerimônias reais com milhares de mulheres vestidas com trajes típicos dançando para o rei, algo impensável do lado sul-africano. Apesar de toda essa diferença, a fronteira entre esses dois países é relativamente tranquila e aberta. Muitas pessoas moram de um lado e trabalham do outro. Ah, e um detalhe curioso: as placas dos carros de Eswatini são diferentes e é fácil notar quem está de qual lado da fronteira, mesmo em pontos onde só há uma cancela simples e um pequeno escritório de controle. Esta fronteira é constantemente citada nos meios de comunicação. Se existe uma fronteira que representa mais do que apenas uma divisão geográfica, é a que separa Israel da faixa de Gaza. Ela é marcada por décadas de conflitos, bloqueios, disparos e vidas separadas pela política e pela dor. De um lado, Israel, cidades modernas, tecnologia avançada, economia forte, rodovias bem conservadas, arranha-céus, plantações organizadas, cidades planejadas e um dos maiores sistemas de defesa do mundo. Do outro, a faixa de Gaza, um território pequeno, densamente povoado, com infraestrutura colapsada, prédios destruídos, poeira, ruas estreitas, constantes apagões de energia e desemprego alto. E mesmo com tanta proximidade física, os dois lados vivem em mundos totalmente desconectados. Não existe trânsito comum entre os civis, as passagens são controladas por exércitos e a simples ideia de atravessar a fronteira carrega consigo um peso político e emocional imenso. Um detalhe que impressiona é que certos pontos da fronteira, a cerca que separa os territórios é visível por quilômetros, equipada com sensores, torres de vigilância e até veículos de patrulha automatizados. Na fronteira entre França e Suíça, especialmente na região de Genebra, cruzar de um país para o outro pode ser algo tão simples como cruzar uma rua, mas o impacto pode ser imediato. Vou dar um exemplo: o preço do café. Enquanto na França você pode tomar um expresso por 2 euros, do lado suíço ele pode sair por o dobro ou mais. E não é só o café, o custo de vida salta, a moeda muda de euro para franco suíço e até o idioma francês ganha um novo sotaque, mais suave e pausado. Essa transição acontece de forma quase invisível. Existem bairros onde as placas estão em francês, as construções são semelhantes, as pessoas falam a mesma língua, mas a economia, o sistema de saúde e até as regras de trânsito são totalmente diferentes. Em Genebra, é comum que trabalhadores cruzem diariamente a fronteira entre a França e a Suíça em busca de melhores salários e depois voltem para suas casas do outro lado da linha no final do dia. Outro detalhe interessante: postos de gasolina do lado francês vivem lotados,
já que o combustível por lá é bem mais barato. E o contrário acontece com eletrodomésticos ou tecnologia, mais acessíveis no lado suíço. Nos últimos anos, a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia se transformou muito mais do que um ponto de passagem. Ele se tornou símbolo de fuga, de acolhimento e de como uma linha pode separar segurança e guerra. De um lado, a Polônia, parte da União Europeia, com ruas seguras, supermercados abastecidos, hospitais funcionando normalmente e uma rotina de paz. Do outro, a Ucrânia, um país em guerra, com sirenes soando, cidades bombardeadas e milhões de pessoas deslocadas. Desde o início do conflito com a Rússia, essa fronteira passou a ser o caminho da esperança para quem fugia dos ataques. Em muitos trechos, filas enormes de carros, ônibus e pessoas a pé marcaram a paisagem, famílias inteiras deixando tudo para trás. Você deve querer saber como era antes da guerra, né? Mesmo antes da guerra, essa era uma fronteira de contrastes. A Polônia possui um processo acelerado de modernização ao entrar na União Europeia, enquanto a Ucrânia seguia com desafios econômicos e políticos, tentando se aproximar do Ocidente, mas carregando as marcas do passado soviético. Hoje, essa linha é patrulhada, vigiada e monitorada 24 horas por dia. Mas também é onde surgiram cenas comoventes de solidariedade, poloneses oferecendo roupas, comida, transporte e até abrigo a desconhecidos. Tudo para aliviar o peso de uma realidade brutal do outro lado. Pouca gente se dá conta, mas existe um pedaço da União Europeia encravado na Amazônia. E é ali, no extremo norte do Brasil, que o estado do Amapá faz fronteira com a Guiana Francesa, um território ultramarino da França. A travessia é feita pela ponte binacional sobre o rio Oiapoque, que conecta as cidades de Oiapoque, Brasil, e Saint-Georges de Oiapoque, Guiana Francesa. Do lado brasileiro, ruas de terra, comércio local, população em grande parte indígena e infraestrutura limitada. Do lado francês, apesar de pequeno e remoto, tudo funciona com padrão europeu. O euro é a moeda, as leis são francesas e a educação segue o modelo europeu. Até os fiscais de fronteira falam francês com sotaque parisiense. A ponte demorou anos para ser usada porque faltava alfândega, sistemas integrados e até acordo político. Durante muito tempo a ponte existia, mas ninguém podia cruzá-la oficialmente. Hoje, apesar do funcionamento parcial, a troca entre os dois lados ainda é limitada, não apenas pelas diferenças burocráticas, mas também pelas culturais e econômicas. Se você que está assistindo esse vídeo mora nessa fronteira ou já foi até lá, conte aqui abaixo nos comentários para a gente saber um pouco mais. Imagina olhar pela janela e ver o futuro. Calma que eu vou explicar. Isso acontece nas ilhas Diômedes, no Estreito de Bering, entre o Alasca, Estados Unidos e a Rússia. Duas ilhas minúsculas, separadas por apenas 3,8 km de água congelada, marcam a fronteira entre dois gigantes. Mas também entre dois fusos horários, com 21 horas de diferença. A ilha menor, Pequena Diômedes, pertence aos Estados Unidos e tem uma pequena vila com cerca de 100 habitantes. Já a maior, Grande Diômedes, pertence à Rússia, é desabitada e funciona como base militar. E entre elas está a chamada Linha Internacional de Data. Isso significa que quem está na ilha americana pode ver do outro lado amanhã de amanhã, literalmente. É por isso que essas ilhas são conhecidas como a ilha de ontem e amanhã. Durante o inverno, quando o mar congela, é teoricamente possível caminhar de uma ilha para outra, mas isso é proibido, pois cruzar essa linha sem autorização seria invadir outro país. Essa é a fronteira mais próxima geograficamente entre os dois países e, ironicamente, é uma das mais distantes no tempo. Entre a Alemanha e a República Tcheca existe uma fronteira silenciosa, cercada por árvores, colinas verdes e trilhas tranquilas. Mas por trás dessa paisagem pacífica, há uma história de divisão, espionagem e muros invisíveis. Durante décadas, essa foi parte da cortina de ferro, a linha que separava o bloco capitalista do socialista durante a Guerra Fria. Do lado tcheco, sob influência soviética, a fronteira era vigiada com torres, patrulhas e armadilhas,
enquanto do lado alemão ocidental a população vivia em relativa liberdade. Hoje tudo isso desapareceu. Onde antes havia cercas e soldados, hoje há florestas densas e trilhas ecológicas. Muitas áreas foram transformadas em parques nacionais protegidos, e a antiga zona proibida agora é um santuário de biodiversidade, repleto de vida selvagem que floresceu justamente por causa da ausência humana por tanto tempo. Mas quem caminha por ali com atenção, ainda é possível ver vestígios do passado. Marcos de concreto, trilhos abandonados, bunkers cobertos de musgo. Hoje, os moradores dos dois lados caminham livremente, se visitam, compartilham cultura, economia e até festivais conjuntos. Você conhecia todos esses detalhes das fronteiras que eu comentei aqui nesse vídeo? Eu esqueci de alguma outra fronteira? Já visitou alguma dessas fronteiras? Deixa aqui nos comentários. E parabéns para você que chegou até esse final do vídeo, porque dessa vez eu fiz bem grande, né? Achei o tema bem interessante e eu quis explorar ele. Agora, se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Aqui na tela final, como sempre, né? Eu vou deixar mais vídeos interessantes como esse. Obrigado e até a próxima!